Palavras com as quais Deus explica a revelação anterior sobre a sentença emitida contra estas pessoas e sobre como Deus, em alguns momentos, aguenta os malvados pelo bem dos justos. Capítulo 56. Já te disse antes que a espada da igreja havia sido degradada e o saco de dinheiro havia sido aceito em troca. Este saco está aberto por uma extremidade. No outro extremo é tão profundo que tudo o que nele entra nunca alcança o fundo. Por isso, o saco nunca se enche. Este saco representa a ganância. Ela excedeu todos os limites e medidas e se tornou tão forte que o Senhor é desprezado e nada mais é desejado exceto o dinheiro e o egoísmo. Entretanto, eu sou como o Senhor, que por sua vez é Pai e Juiz. Quando seu filho vai a julgamento, os ali presentes dizem: Senhor, proceda rapidamente e dê logo o seu veredicto. O Senhor lhes responde: espere um pouco até amanhã, pois talvez meu filho mude de vida até lá. Quando chega o dia seguinte, as pessoas dizem: prossiga e dê sua sentença, Senhor. Por quanto tempo irás adiá-la e não condenarás o culpado? O Senhor responde: espere um pouco mais, para vermos se meu filho muda. E então, se não se arrepender, farei o que for justo. Da mesma forma, eu tolero pacientemente as pessoas até o último momento, já que sou pai e juiz. Entretanto, com minha sentença incomutável, apesar da demora para emiti-la, castigarei os pecadores que não se emendarem ou, se eles se converterem, lhes mostrarei minha misericórdia. Já te disse antes que classifiquei as pessoas em 3 grupos: juízes, defensores e empregados. O que os juízes simbolizam, senão os sacerdotes que converteram a sabedoria divina em corrupção e vão conhecimento? Como alunos avançados que recompõem um texto longo em outro mais breve e, com poucas palavras, dizem o mesmo que se dizia com muitas. Os sacerdotes de hoje em dia tomaram meus 10 mandamentos e os resumiram em uma só frase. E qual é essa única frase? Estenda tua mão e dê-nos dinheiro. Esta é a sua sabedoria: falar elegantemente e agir maldosamente, fingir que pertence a mim e agir injustamente contra mim. Em troca de subornos, amavelmente suportam aos pecadores em seus pecados e, com seu exemplo, provocam a queda das pessoas simples. Além disso, odeiam aqueles que seguem meus caminhos. Segundo os defensores da igreja, os nobres são desleais. Quebraram sua promessa e juramento, e toleram com gosto aqueles que pecam contra a fé e a lei de minha santa igreja. Terceiro, os empregados ou cidadãos são como touros selvagens, pois fazem 3 coisas. Primeiro, marcam o chão com suas pisadas. Segundo, fartam-se até saciar-se. Terceiro, satisfazem seus próprios desejos somente de acordo com sua vontade. Hoje,
Os cidadãos anseiam apaixonadamente pelos bens temporais. Reafirmam a si mesmos na glutonaria imoderada e na vaidade mundana. Satisfazem seus prazeres carnais de maneira irracional. Porém, embora meus inimigos sejam muitos, ainda tenho amigos entre esses, mesmos que escondidos. Foi dito a Elias, que acreditava não haver mais amigos meus além dele mesmo. Existem 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Da mesma forma, embora sejam muitos os inimigos, ainda tenho amigos escondidos entre eles, que se lamentam diariamente, pois meus inimigos prevalecem e meu nome é desprezado. Como rei bondoso e caridoso que conhece os fatos perversos da cidade, mas tolera seus habitantes pacientemente, e envia cartas a seus amigos alertando-os sobre o perigo que correm. Assim também, em atenção às suas orações, eu envio minhas palavras aos meus amigos. Estas não são tão obscuras como as encontradas no Apocalipse, que revelei a João sobre um véu de obscuridade para que pudessem, a seu tempo, ser explicadas por meu Espírito quando eu quisesse. Elas não são tão enigmáticas que não possam ser manifestadas, assim como quando Paulo viu alguns de meus mistérios e sobre os quais não lhe foi permitido falar, mas que são tão evidentes que todos, com pouca ou aguda inteligência, podem entendê-las, tão fáceis que quem quiser as pode captar. Portanto, que meus amigos vejam como minhas palavras atingem meus inimigos, para que talvez se convertam, que se lhes deem a conhecer seus perigos e juízo, para que se arrependam de suas obras. Caso contrário, a cidade será julgada e, como uma parede é derrubada sem deixar pedra sobre pedra, ou mesmo duas pedras unidas no alicerce. Assim acontecerá com a cidade, isto é, o mundo. Os juízes certamente queimarão o fogo mais ardente. Não há fogo que arda mais do que aquele alimentado com gordura. Estes juízes estavam untados, pois tiveram mais ocasiões de satisfazer seu egoísmo que os demais. Sobrepujaram os outros em honras e abundância mundanas, e também em maldade e crueldade. Por isso, arderão na mais quente das panelas. Os defensores serão pendurados no mais alto dos patíbulos. Um patíbulo consiste em duas peças verticais de madeira com uma terceira colocada em cima, de forma transversal. Este patíbulo, com dois postes de madeira, representa seu cruel castigo que está, por assim dizer, feito com duas peças de madeira. A primeira peça significa que não tiveram esperança em minha recompensa eterna, nem trabalharam para merecê-la por suas obras. A segunda peça de madeira indica que eles não confiaram em meu poder e bondade, crendo que eu não era capaz de fazer tudo ou que não os quisesse prover suficientemente. A viga de madeira transversal representa sua consciência deturpada, distorcida, pois eles entendiam bem o que estavam fazendo, mas fizeram mal e não sentiram vergonha de ir contra sua consciência.
A corda do patíbulo significa o fogo inextinguível, que não pode ser apagado pela água, nem cortado por tesouras, nem quebrado ou acabado pelo tempo. Nesta forca de punição cruel, o fogo inextinguível, eles ficarão pendurados e humilhados como traidores. Sentirão angústia, pois foram desleais. Ouvirão insultos, pois minhas palavras lhes eram desagradáveis. Gritos de dor estarão em suas gargantas, pois sentiram prazer em seu próprio louvor e glória. Corvos vivos, isto é, demônios que nunca se saciam, os machucarão neste patíbulo, mas, embora estejam feridos, nunca serão consumidos. Viverão em tormento sem fim, e seus carrascos viverão para sempre. Sofrerão um duelo que nunca acabará e uma desgraça que nunca diminuirá. Teria sido melhor para eles não haver nascido e que sua vida não tivesse sido prolongada. A sentença dos trabalhadores será a mesma que a dada aos touros. Touros têm uma pele e uma carne muito espessas. Por isso, sua sentença é o afiadíssimo gume. Esta lâmina afiada significa a morte infernal que atormentará aqueles que me hajam desprezado e que tenham amado seus desejos egoístas mais que os meus mandamentos. A carta, isto é, minhas palavras, foram escritas. Que meus amigos trabalhem para fazê-las chegar aos meus inimigos com sabedoria e discrição, na esperança de que atendam e se arrependam. Se, tendo ouvido minhas palavras, alguém disser: esperemos que um pouco mais. Ainda não chegou o momento, ainda não é sua hora. Então, pela minha natureza divina, que expulsou Adão do paraíso e mandou as 10 pragas ao faraó, juro que irei até eles antes do que pensam. Pela minha natureza humana, que assumi da Virgem, sem pecado, para a salvação da humanidade e na qual sofri aflição em meu coração, experimentei dor em meu corpo e morri para que os homens vivam, e nela ressuscitei e subi ao céu e estou sentada à direita do Pai, verdadeiro Deus e homem em uma pessoa, eu juro que cumprirei minhas palavras. Por meu Espírito, que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, e por meu Espírito que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, e os inflamou de tal forma que eles falaram a língua de todos os povos, eu juro que, a menos que emendem seus caminhos e voltem a mim como humildes servos, me vingarei deles em minha ira. Então, lamentar-se-ão em corpo e alma, lamentar-se-ão por terem vindo viver no mundo e de haver vivido nele. Lamentar-se-ão de que o prazer que experimentaram foi muito pequeno e agora é nulo. Entretanto, sua tortura será para sempre. Então perceberão que agora se recusam a acreditar. Isto é, que minhas palavras eram palavras de amor. Assim, compreenderão que os aconselhei como um pai. Mas eles não quiseram escutar-me. Em verdade, se não acreditaram nas palavras de bondade, terão de acreditar nas obras que estão por vir.